Salve rapaziada, tudo tranquilo? Bem-vindos, vamos aí para mais um vídeo de hoje. Bom, diante de ontem, aquela praticamente humilhação, que o Corinthians não jogou bola, que o Corinthians não fez nada, a gente vai ver aqui o que os torcedores estão pensando em relação ao Corinthians, ao Dorival, aos jogadores. Então hoje começa um quadro, o que o torcedor pensa, certo? O que você pensa? Tô aqui nas redes sociais fuçando aqui, vou aqui no Twitter, vou compartilhar minha tela aqui do celular, então vai ficar muito mais fácil a gente acompanhar isso daí e ver o que aconteceu, tá? Mas primeiro, antes de começar, deixa seu comentário aqui embaixo. O que você achou do jogo? O que precisa melhorar? O que o Corinthians tem que fazer? O que os jogadores têm que fazer para poder sair com a taça do Rio de Janeiro? O que tem que acontecer? Um milagre? Uma reviravolta? Enfim, deixa a sua opinião aqui para que a gente consiga aqui debater o que pode acontecer, o que não pode. Beleza? Bom, vou começar primeiro com um comentário que teve do meu vídeo passado, depois do jogo. Vou dar uma moral aqui pro torcedor. Paulo Henrique Souza da Silva falou assim no vídeo, no comentário: o Corinthians tem que dar uma resposta pro torcedor no jogo da volta. Nem que dê sangue na canela. Não jogaram nada. O Vasco mandou a única chance de ganhar um título. Vocês estão desperdiçando com esse futebol fraco. Bom, cara, futebol fraco foi com certeza a melhor definição para isso. Porque no jogo contra o Cruzeiro, o que aconteceu? O time deu a vida. O time deu a vida. Me fala pra mim, qual foi a mudança de postura que teve durante o jogo do Cruzeiro e o jogo do Vasco? Acabou a energia, acabou a motivação. Cara, não tinha motivos para não ter motivação, não importa quem estava em campo. Se era Michael, isso aí vamos entrar em outros detalhes de jogadores. Se era Michael, se era Martinez, se era Bidon, se era Yuri, não importa quem era o jogador que estava dentro de campo ontem. Cara, tinha que dar a vida, mano. Que nem o comentário dele, tinha que rasgar sangue na canela. Puta, mano, é difícil. É ruim, é chato jogar futebol? Eu acredito que não, eu já joguei bola. Não é ruim jogar futebol. Mas enfim, vamos continuar aqui os assuntos. Aí eu tô aqui no Twitter. Vamos aqui pros assuntos mais recentes em relação primeiro ao treinador, tá? Ó. A Duda, é tudo aleatório, tá, rapaziada? A Duda fala assim, ó: os caras literalmente brigando em campo. O Dorival tomando um baile tático do Diniz. Mas nem juram que foi só para poupar. O resultado tinha que ser feito dentro de casa. Não tinha justificativa para poupar. Carrilho, que entrou muito mal, não tinha justificativa para poupar ele. Tinha que entrar com o time, com a cavalaria toda. Talvez, tá? Não tô colocando uma desculpa. Como tinha muitos jogadores aí com cartão amarelo e pendurado, os caras estavam tirando o pé para não ficar de fora da final. Possa ser que esse pequeno problema psicológico aí afetou muito o desempenho aí de alguns jogadores que estavam pendurados aí com 2 cartões, mas agora no segundo jogo não tem desculpa. Não tem desculpa. E a gente segue aqui, ó. Luffy corintiano, Palermo, Martini, Carlos Bruno, aqui minha sanidade foi... Enfim, não deu pra entender muito bem. Vamos lá. Juan, até concordo, mas esqueceu de um detalhe. Temos Dorival Júnior. Ele pode querer inventar e fazer uma merda dolossal. Mas afim, se for fora de casa, acho melhor do que na Neoquímica Arena. Vão com sangue nos olhos. Bom, acho que talvez ele queria dizer aqui, talvez uma resposta aqui, que o Dorival não invente, cara. Não invente. Faz o feijão com arroz. Faz o básico. Tenta fazer o que você sabe fazer de básico, cara. Que é isso. O Diniz deu um nó tático no Dorival e mobilizou as idas pro Corinthians, as subidas pro ataque, sendo que o Corinthians
tem a maior posse de bola na defesa, só toca a bola para trás, só tem posse de bola na defesa junto com os zagueiros e os laterais e os volantes. Enfim, ó, Berbel. Dorival tá querendo cometer o mesmo erro do Vitor Pereira. Na final da Copa de 22, tirou o melhor jogador de campo no segundo tempo. Cara, em relação a tirar jogador, ele tirou o Memphis. Não tinha justificativa, talvez, até para tirar o Memphis. Tirava o Yuri, que vinha muito, mas muito mal das pernas. O Roberto, há 2 anos, cara, só tem relances. Há 2 anos só tem lampejos. Ficou aí um jejum de gols, depois fez um tratamento psicológico, porque para jogar no Corinthians, o cara tem que ser ou muito louco da cabeça, ou tá muito centrado. E o Roberto nem nenhum e nem outro. Fez tratamento psicológico, melhorou aí algumas rodadas aí do ano passado, que a gente teve aquela arrancada para sair fora da zona de rebaixamento. E só. E esse ano? Nada. Esse ano a gente não teve uma confiança demais nele. Não era um jogador decisivo. E aí, no jogo de ontem, ele tira o Memphis saiu revoltado, jogou pra torcida ali, abriu os braços, acha errado também, por mais que é ruim sair do jogo, mas tem que respeitar a atitude do treinador, mas foi errado. Tirava ele, colocava no Guinegão. Por que não querem colocar o Guinegão pra jogar? Qual é a justificativa de não colocar ele? Qual é a justificativa? Me fala um ponto. Ali talvez era até o momento de colocar ele, que ele é mais novo, ia correr mais, ia dar mais pressão, os zagueiros já estavam cansados, já estavam abatidos pela correria. E o Guinegão, pô, ia sufocar a zaga. Como algumas vezes que o Corinthians conseguiu roubar a bola ali dos zagueiros. Faltou um pouquinho de claridade para isso, né? Faltou um pouquinho de claridade. Aí vamos fazer uma pesquisa aqui em relação a algum jogador. E o Roberto, que foi o mais questionado de todos, tá? Ó. O Luffy corintiano novamente. E a inteligência de Dorival, mesmo com o jogo péssimo dessa desgraça, ele tira Memphis e deixa o mucúlogo do Roberto. Que jogo o Dorival tava vendo? Que jogo que ele tava vendo? E Roberto é um completo inútil em campo. Realmente está sendo inútil. Inútil. Se ele der a reviravolta nele no próximo jogo, domingo, cara, aí todo mundo cala a boca, todo mundo abraça o jogador e ele vai embora. Ponto final. E ele vai embora. Vamos ver aqui, ó. Eu já disse, o Vasco foi melhor que o pior Corinthians possível. Eu nunca vi um time jogando tão mal quanto ontem. E o Vasco me surpreendeu. Porque se eu não me engano, nos últimos 7 jogos o Vasco levou o gol em todos. E nesse não levou, porque o Roberto foi mal demais. Cara, se isso daqui se for comprovado que o Vasco tomou gol em todos os jogos, nos últimos 7 jogos, cara, é uma vergonha. É uma falta de compromisso demais. Porque, mano, o Vasco fez o feijão com arroz em cima do Corinthians. Ponto final. Fez o feijão com arroz, fez o simples. O Diniz conseguiu inibir as ações do time. O que o Dorival pensou em relação ao esquema tático pra jogar contra o Diniz? Cara, não deu em nada. Não deu em nada. Então, rapaziada, o segundo jogo tem que dar a vida. Rasgar a canela, que nem um torcedor falou aqui. Mano, tem que sair sangue da canela. Porque, mano, não dá pra ter outra atitude se não ganhar do Vasco no Maracanã. Não tem desculpa. O elenco do Corinthians, os times principais, os principais jogadores, time titular, cara, é melhor. Eu acho, na minha opinião, que é um
pouco acima, uns 2 pontos acima do Vasco. E consegue, principalmente a zaga. Nossa zaga realmente tá sendo sólida aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Mas, mano, não tem motivos pro Corinthians não vencer essa Copa do Brasil. Não tinha. O resultado era agora. Na Neoquímica Arena, mas já passou. Agora é águas passadas. Não adianta ficar se lamentando. A raiva que a gente já passou, a gente já extravejou ontem e hoje. Enfim. É isso que tem que acontecer. O Corinthians precisa mudar a postura diante do seu torcedor. Lá no Maracanã, se eu não me engano, vai ter 4 mil torcedores ou um pouco mais corintianos para assistir esse jogo. A gente precisa dominar o Maracanã domingo. Precisamos dominar o Maracanã. A gente precisa calar o Maracanã amanhã, domingo. Não tem outro motivo. Ou cala o Maracanã ou a gente não vence essa Copa do Brasil. A torcida vai fazer seu papel lindo. Com certeza vai fazer. Agora os jogadores têm que mudar a postura. Os caras têm que dar o sangue, têm que dar a vida. Esse é o jogo da vida. É o último jogo do ano. Depois é férias. Entendeu? É isso, rapaziada. O vídeo é esse, tá? Esse é mais um quadro. Primeiro quadro aqui do canal. O que o torcedor pensa. E a gente vai fazendo isso daí toda semana, tá? Depois a gente vai entrar de férias, logicamente, do futebol. Mas acredito que vai ter muita coisa boa aí desse quadro, tá bom? Até o próximo vídeo. Se inscreve. É nóis e vai Corinthians.